Olá, muito boa noite para você que nos acompanha. Eu sou Rodrigo Souza, esse é o Estúdio Conecta. Estamos aqui mais uma noite partilhar com você nessa live importante com assuntos que possam contribuir com sua vida pessoal e profissional. Hoje, dia 2 de junho de 2025, estamos ao vivo na cidade de Piracicaba, para toda a região, para todo o Brasil. Desde já agradeço a vocês que estão chegando, vocês que vão chegar ainda. Conecte-se ao Estúdio Conecta para partilhar, para acompanhar esta live nesta noite maravilhosa, tá bom? Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. Bom, nessa noite nós vamos partilhar um pouquinho sobre um tema muito importante. E desde já agradecemos ao nosso convidado, o bombeiro Guaraci, que se colocou à disposição para poder partilhar um pouquinho com a gente da sua experiência, desse tema tão importante sobre o desafio dos bombeiros no dia a dia, na cidade de Piracicaba, no nosso Brasil, em toda a nossa região. Sabemos que não é fácil a luta desses heróis que enfrentam diariamente aí vários obstáculos, mas estão aí para poder nos ajudar e atender a nossa população, tá? Então, a gente recebe com muito carinho o nosso amigo, companheiro, bombeiro Guaraci, que está aqui com a gente. Eita, seu aí. Guaraci, muito boa noite, meu amigo. Deus abençoe pela sua gentileza de nos atender e participar dessa noite do Estúdio Conecta, para que possamos partilhar e levar informações, conteúdos. Seja bem-vindo, suas considerações. Que nós vamos ter aqui será muito importante para, como você falou, para os ouvintes do Estúdio Conecta. E agradecer por você nos ter chamados de heróis, né? Então, a gente dá o nosso melhor diariamente, né? Como você me perguntou, né? Eu já trabalho aqui no Corpo de Bombeiros de Piracicaba já há 32 anos, sempre atuando aqui na cidade de Piracicaba e região. E eu sou formado em Direito, tenho pós em saúde pública e atualmente eu estudo medicina veterinária. Então, eu estou basicamente quase que aposentando já, encerrando a carreira como um bombeiro aqui na cidade de Piracicaba, após 32 anos, e vou me dedicar à medicina veterinária. Como você pode ver aqui atrás, né, de mim, tenho alguns adesivos, algumas coisas que lembram o Corpo de Bombeiros, né? Então, legal. Tem como ser bombeiro, apaixonado pela profissão, e não ter alguns objetos de bombeiro, né? Esse aqui é um queimador de incenso, então, na hora que a gente está estressado aqui, a gente queima o incenso, tem os bombeirinhos apagando o incêndio aqui. Olha Tudo só. Isso aqui foi obras das minhas irmãs, né? Elas que Sim. vão viajar, ver um bombeirinho e elas trazem de recordação, de lembrança para mim. Que beleza, Guaraci. Muito bom, viu? Muito bem-vindo. A gente agradece imensamente aí a sua disponibilidade de não só de servir a cidade e região nesses 32 anos. É muita coisa, é muita lenha, é muitas histórias, e a gente fica gratificante ouvir e saber que está aí nessa luta, né? E aí aguardando a tão esperada aposentadoria, se Deus quiser, está chegando aí, tá bom? Com certeza. Então, muito bom. Então a gente faz aqui, o pessoal que está chegando aos pouquinhos, tá? Pode mandar as perguntas, a gente vai partilhando aos poucos no decorrer do tempo. Nosso tempo não é tão longo, mas a gente tem algumas perguntas, alguns detalhes para partilhar com o Guaraci, principalmente na sua experiência aí nesses anos de corporação, tá bom? Bom, Guaraci, para a gente começar, podia falar um pouquinho para nós sobre a questão do Corpo de Bombeiros,
responsáveis por quais atendimentos hoje? Bom, não tem como falar sobre atendimento, sobre ocorrências, se a gente não falar do telefone 193. Então, o Corpo de Bombeiros ele é acionado pelo telefone 193 e o cidadão que quer o serviço do bombeiro, ele tem que passar algumas informações. Então, é muito importante que o cidadão tente manter a calma. A gente sabe que às vezes não é fácil, mas é muito importante que ele tente manter a calma. Aí ele tem que passar o endereço completo, como rua, número, bairro, ponto de referência, a cidade onde ele está e o que está ocorrendo. Se é um fogo em residência, um fogo em indústria, se é um acidente de trânsito, ele tem que passar essas informações, né? Aí, respondendo a sua pergunta, né? O Corpo de Bombeiros ele foi criado para apagar incêndios, né? Aí ele apaga desde um fogo em mato, um fogo em indústria, um incêndio em comércio, né? Um incêndio em residência. Atua também nos afogamentos. Aproveitar já para parabenizar o pessoal do GBMAR, que todo verão atua de forma exemplar para diminuir os acidentes e os afogamentos no nosso litoral paulista, né? Então, trabalhamos com incêndio, afogamentos, né? Trabalhamos atendendo acidentes de trânsito também. Então, aqui em Piracicaba, nós temos a nossa viatura de resgate, que atende acidente de trânsito, atropelamento, entre outras ocorrências. Temos também as ocorrências de busca e salvamento, que são as pessoas que se perdem no meio da mata. E aqui na nossa região temos a região de Água São Pedro. São Pedro também, que vira e mexe, nós vemos parapente, asa delta, paraglide, dar alguma pane e cair no meio da mata e os bombeiros vão lá buscar esse pessoal lá, fazer o salvamento desse pessoal. Temos as cachoeiras ali na região de Brotas também, né, que o Corpo de Bombeiros vai até lá resgatar esse pessoal. E aí também resgatamos animais, né, em situação de risco, de perigo, que às vezes tem algum animal agressivo que está tentando atacar a população. A nossa região, às vezes, recebe aquelas ventos muito fortes também, caem aquelas árvores antigas sobre automóveis, sobre fiação elétrica. O Corpo de Bombeiros atua também fazendo essa poda, essa corte de árvores quando elas estão em perigo de queda iminente, né? Então, são várias ocorrências que o Corpo de Bombeiros atua e trabalha no dia a dia aqui em Piracicaba e região. Perfeito. E a importância, agora sim, que você comentou sobre manter a calma quando uma pessoa está em contato com a corporação, a importância dessas informações para a corporação, né? Também. O que você pode dizer, agora sim? Isso, por isso que nós falamos manter a calma, porque quanto mais informações o cidadão passar para o Corpo de Bombeiros, a gente consegue mandar as viaturas mais específicas, o número apropriado de viaturas para aquele local. Então, tudo vai de acordo com o cidadão vai passar de informação. Quanto mais informações o cidadão passar, melhor será o trabalho do Corpo de Bombeiros nessa ocorrência. Perfeito. E às vezes acaba aquela informação de que o tempo, não perder tempo com a questão do acidente ou da ocorrência, e a pessoa que está ali na situação, às vezes a preocupação fica, não posso perder tempo e eu quero o socorro o mais rápido possível. Mas como você bem colocou, a importância das informações para que possa ter uma ação efetiva e o mais rápido possível, né? Isso, porque dependendo da informação que o cidadão passa, a gente pode deslocar um médico para aquela ocorrência, pode deslocar um número maior de viaturas para aquela ocorrência, deixando o nosso trabalho muito mais eficiente, né? Atendendo o cidadão com uma qualidade muito melhor, né? Porque nós vamos Perfeito. chegar com todos os recursos e equipamentos necessários para aquela ocorrência. Legal. E falando dos equipamentos, agora sim, o que hoje o Corpo de Bombeiros tem à disposição para as ocorrências? Nós temos aqui na cidade de Piracicaba, na nossa região, várias viaturas
importadas e nacionais, repletas de equipamentos de última geração para atender ao cidadão. Então, nós temos equipamentos desencarceradores, que são aqueles equipamentos que cortam a ferragem dos veículos para retirar aquelas vítimas que estão presas ou retidas nas ferragens dos automóveis, né? Temos equipamentos de salvamento em altura para tentativa de suicídio, ou, como nós comentamos, ocorrências que envolvam cachoeiras, a gente poder descer uma cachoeira, ou subir com uma vítima de uma cachoeira, ou até mesmo na mata, né? A gente, às vezes, parapente, asa delta, paraglide, cai no topo das árvores e a gente tem que subir aquelas árvores para descer depois com a vítima, né? Então, temos vários equipamentos para poder atender a população. Perfeito. E já vou aproveitar, o pessoal tá chegando aos pouquinhos aqui. Aproveitando aqui, o Leandro está até comentando pelo WhatsApp, mandando um comentário aqui, perguntando para o Guaraci em relação ao tempo do bombeiro chegar até o local, e às vezes pensando um pouquinho nessa questão da cidade de Piracicaba, que está passando aí por algumas reformas ou por algumas estruturações, e vias públicas e bairros também, ele perguntando aqui o que o Guaraci pode recomendar para essa questão, que o trânsito está um pouquinho complicado e as viaturas precisam chegar rápido até o local. Se o Guaraci tem visto, né, ele coloca aqui uma cooperação no trânsito para que as viaturas cheguem até o local. Obrigado, viu, Leandro? Ô, Leandro, excelente pergunta. É muito importante que o cidadão que está ali conduzindo seu automóvel, a sua motocicleta, ao ouvir a sirene de uma ambulância, viatura da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, deem passagem. Logicamente, sempre em segurança, né? Se você está parado em um semáforo, o sinal está vermelho para você. Você pode ir saindo devagarzinho, fechando o trânsito para a viatura do bombeiro passar, ou posicionar-se de lado para que as viaturas passem, né? Mas sem colocar a sua vida em risco, sem a sua integridade, né? Às vezes a gente vê as pessoas querendo dar passagem para o bombeiro e elas saem abruptamente para o acostamento de uma rodovia. Ele pode sofrer um acidente. Então, a sirene que o cidadão ouve é só para alertar, ó, o bombeiro precisa passar, a ambulância precisa passar, o carro de polícia precisa passar, mas no devido momento nós conseguiremos fazer a ultrapassagem e caminhar até a ocorrência, né? Então, o cidadão só tem que nos auxiliar quando o trânsito estiver parado, abrir o caminho. Normalmente a gente consegue passar entre os carros quando o pessoal dá passagem, né? Perfeito. Uma boa explicação, Guaraci, porque as pessoas, às vezes, e até eu me coloco a preocupação de abrir a passagem, mas muitas vezes não se atentando com segurança para poder fazer isso. E como você bem colocou aí, a gente, né, fazer a abertura, sim, fazer a abertura da passagem, mas com segurança, com atenção, para que não provoque também, não se coloquem em situação de risco aí, tá? Só aproveitar aqui, Guaraci, enquanto você já faz dá uma boa noite para o pessoal que está chegando, boa noite para a Andressa, boa noite para a Solemar, tá chegando devagarzinho aqui, boa noite para o André, pessoal, boa noite para a Patrícia, sejam bem-vindos, pessoal, compartilhe a nossa live, tá? Estamos pelo Facebook, depois a gente vai subir essa live lá para o YouTube, para ser transmitido por lá também, gravado, e é isso aí, compartilhe, tem muita coisa boa, muitos assuntos interessantes para que a gente possa levar aí para a população, para as comunidades, tá? Perfeito, Guaraci, muito bem colocado. Eu também queria aproveitar, semana passada a gente falou sobre o Maio Amarelo junto com a Valéria Penati, que deu explicações, veio trazer um pouquinho de conteúdos para nós sobre o Maio Amarelo, e aí trazendo já também, em cima da pergunta do Leandro, sobre essa questão do trânsito e tudo mais. Legal. Guaraci, quer fazer algum comentário em cima dessa questão aí? Pode ficar à vontade, tá? Ou assim,
Corpo de Bombeiros, né, na verdade, o comando do Corpo de Bombeiros aqui de Piracicaba, o Tenente Sendim, ele realizou um simulado aqui na cidade de Piracicaba para conscientizar os motoristas, né, sobre os acidentes de trânsito. Então, a nossa cidade, se não me engano, é a segunda no estado que mais tem ocorrência de acidente de trânsito. Então, o trabalho do Corpo de Bombeiros é conscientizar os motoristas para respeitar os limites de velocidade, de não falar ao celular enquanto dirige, né? Então, o Corpo de Bombeiros aqui de Piracicaba fez várias ações para conscientizar o cidadão piracicabano aqui, é a nossa região também. E esse simulado serviu para trabalhar com todos os órgãos de apoio, né, aqui da nossa cidade, SAMU, Semutran, Guarda Municipal, Polícia Militar, entre outros órgãos, né? Então, estava todo mundo envolvido nesse simulado. Legal, muito importante a ajuda, a cooperação, a colaboração, né, a união do pessoal que está aí atuando no dia a dia no trânsito de Piracicaba e região. Eu já dou boa noite também para o Alan Galani, a Brenda Silva, estão chegando devagarzinho aí. É isso aí, gente. Bom, vou falar um pouquinho dentre os... O Guaraci comentou sobre os equipamentos disponíveis, né, pelo Corpo de Bombeiro, falou bastante aí. Queria ver que o Guaraci falasse um pouquinho a questão dos animais, no caso dos cães, a contribuição para o Corpo de Bombeiros nas operações, nas ocorrências. Aqui em Piracicaba ainda nós não temos os cães farejadores, né? Mas em São Paulo existem os cães farejadores e eles são excelentes ferramentas na hora de busca e salvamento de pessoas que estão soterradas e desaparecidas em matas, né? Elas conseguem farejar e encontrar e localizar essas pessoas. Então, são ferramentas excelentes. Esses cães aqui no estado de São Paulo, dependendo da situação, a gente consegue deslocar esses cães que estão lá em São Paulo, aqui para o interior, para nos auxiliar às buscas. Se eu não me engano, quando houve aquela enchente lá no Rio Grande do Sul, os cães aqui de São Paulo foram lá também para auxiliar. Perfeito. Importante, a importância dos animais, principalmente nessas questões que o Guaraci colocou. Muito bom lembrar, muito bom reforçar sobre esses conteúdos, esse alinhamento que o Guaraci está nos direcionando, tá? Relacionado aí ao trânsito, relacionado à questão do 93, da ligação e mais essas informações aí que a gente está observando aqui. Muito bom, tá? Ô, Guaraci, tem bastante pergunta chegando aqui, a gente já vai pegar o pessoal aos pouquinhos, tá, gente? Conforme o andamento, nós vamos partilhando aqui as perguntas, tá? Eu queria saber também um pouquinho, Guaraci, sobre a questão, o governo do estado de São Paulo disponibiliza o programa Bombeiro na Escola, e a gente queria saber como que é esse programa, o que você pode falar desse programa na escola, o que seria isso aí? Como eu comentei, né, já estou aqui no Corpo de Bombeiros em Piracicaba há 32 anos. Quando eu entrei aqui em Piracicaba, há 32 anos atrás, esse programa já existia. Era feito antigamente com uma Kombi para a época super moderna. Ela abria as portas laterais dela e ela conseguia expor todos os equipamentos que o bombeiro utilizava num combate a incêndio. E atrás da Kombi, ali onde ficou o motor, ela tinha uma televisão de 20 polegadas, existia um DVD e uma caixa de som que ele conseguia fazer uma palestra, orientar as pessoas em qualquer ambiente. Então, desde, vamos falar assim, 93, que eu cheguei em Piracicaba, aqui em Piracicaba já existe esse programa, Programa Bombeiro nas Escolas, chamado PBE. É feito no estado todo esse programa. Ele visa atender ao ensino fundamental 1, que atinge os alunos do 4º e 5º ano,
e Ensino Fundamental 2, 8º e 9º ano. Esse programa, como eu comentei, é desenvolvido em todas as escolas estaduais, municipais, federais, até mesmo em particulares. Esse programa visa orientar os alunos na parte prevencionista, né? Então, a gente passa slides, filmes, temos cartilhas que é entregado aos alunos para eles participarem, levarem para os pais conhecerem esse trabalho. E aí é interessante que muitos pais depois retornam nas escolas comentando com os diretores que os filhos começaram a cobrar atitudes prevencionistas dos pais. Então, a gente vê que é um excelente trabalho que o Corpo de Bombeiros faz no estado todo. Se não for uma das melhores ações que o bombeiro faz, é uma das mais. Porque, assim, além da parte prevencionista, que nós trabalhamos com a parte educacional, tem a parte que é das vistorias também. O pessoal que faz vistoria na indústria e no comércio, eles fazem um intenso trabalho para diminuir os acidentes ou os princípios de incêndio nesses estabelecimentos comerciais, né? Mas eu acho que hoje a grande sacada do bombeiro, né, é essa parte educacional, conscientizar os jovens dos perigos que ele tem na sua residência, na escola, na rua, né? Então a gente consegue pegar o adolescente e transformar num adulto consciente, né? Que bom. Muito bom, viu? Agora, assim, eu praticamente não conhecia esse programa nas escolas. Não sei se todas as escolas têm esse programa, né? Solicitado, mas como você bem colocou, é do governo, do estado, então acredito que as escolas que não tenham, mas que gostariam de ter esse programa, é disponível também, né, Guaraci? Sim, então todos os diretores de escola que desejam ter um bombeiro educador na sua escola, apresentando o programa para o diretor, até mesmo para o secretário de educação, para o prefeito do município, né? Porque tem muitos municípios que não tem bombeiro na sua cidade, mas tem um bombeiro próximo. A gente consegue deslocar um bombeiro de uma cidade próxima até uma cidade que não tem nenhuma base bombeiro. E se o diretor de escola entrar no site do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, ele vai entrar lá na aba Educação Pública. Nessa aba Educação Pública, ele vai encontrar todas as cidades que têm bombeiros educadores. Aí tem um e-mail. Todas as solicitações são mediante ofício. Então, a pessoa entra em contato, coloca lá no ofício seu nome, o telefone para contato, o e-mail, o que ele quer realizar, né, se é uma palestra, se é o programa Bombeiro nas escolas mesmo. E caso ele não encontre, né, a cidade próxima dele, ele pode entrar na mesma aba do Corpo de Bombeiros, tá lá, Bombeiros Educadores, ele entra em contato com a central dos Bombeiros Educadores e ele vai determinar a base mais próxima, né? Bacana. E aqui na cidade de Piracicaba, agora sim, pode acessar também pelo e-mail, né? Você colocou, né? Isso, pode sim. Então dá para Tem um entrar e-mail também, né? Deixa eu ver se nós conseguimos acessar aqui, deixar o link para o pessoal que essa da cidade de Piracicaba e quiser acessar. É esse aqui, né? Agora sim. Isso, 16GB, B3, Certo. @ né, policiamilitar.sp.gov.br. Bacana. Então, você que é da cidade de Piracicaba e região também, Guaraci, pode acessar esse mesmo e-mail? Isso, pode acessar esse mesmo e-mail, porque vamos supor que, né, aqui em Piracicaba temos Saltinho e Rio das Pedras, que não tem bombeiro. Mas eles desejam que o bombeiro educador vá até Saltinho, até Rio das Pedras, eles mandam um e-mail com um ofício, né, da escola, para o bombeiro se deslocar até Rio das Pedras, Saltinho, entre outras cidades que nós vamos. Muito importante a informação. Então, para você que está nos assistindo, nos acompanhando, compartilhe com as pessoas, principalmente com os educadores. O Corpo de Bombeiros tem essa disponibilidade.
basta acessar o site, tá bom? Piracicaba e região, você que tem seu filho na escola, seu neto. Então, pergunte aí para os educadores, professores, se existe esse programa, se eles têm vontade, alguma coisa assim. Essas participações de reuniões, eu acho muito interessante, muito pertinente, conforme o Guaraci comentou do feedback que tem que as crianças, que os pais têm dado aí pelas crianças, né, Guaraci? Sim, e foi até importante você tocar nesse assunto, orientar aos pais a tomarem cuidado com... A gente vê certos sites colocando lá, Bombeiro Mirim, venha fazer parte da nossa escola, né? Venha participar. E muitos pais, muitas mães acham que aquele programa de Bombeiro Mirim faz parte do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Na verdade, não faz. São empresas particulares que eles propõem a dar cursos para jovens e crianças. E tudo isso aí tem um custo. E esse curso que o Corpo de Bombeiros desenvolve, chamado PBE, Programa de Bombeiros nas Escolas, não tem custo nenhum para as escolas, né? E é só entrar em contato com os postos bombeiros mais próximos, né? Que a gente desloca até a sua escola sem custo nenhum. Então, Perfeito. aos pais, tome cuidado com essas escolas que vendem esses produtos e usam até o nome do bombeiro, né? Para vender o seu produto, mas não tem nada a ver com o bombeiro do estado de São Paulo. Perfeito, Guaraci. Muito bom. Nossa, que bênção que está sendo aí nosso bate-papo. O pessoal está gostando bastante. O Newton Rocha, vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês, Corpo de Bombeiros, fazem pela nossa cidade e região. Obrigado, Newton. Obrigado, Milton. Andressa Oliveira, trabalho preventivo e educacional importantíssimo mesmo. Eu não sabia que tinha isso. Muito bom, obrigado, Andressa. Muita gente comentando. Tem a Solemar também aqui. Em questão das árvores estão sem podas, também estamos com medo dos galhos. Qual o perigo devido aos ventos que começam nesta época, principalmente, e de rede elétrica neste caso também. Solemar comentando sobre essa questão das árvores, né, que tem os galhos comprometidos aí com risco de quedas e tudo mais. Pode comentar, Graci, fica à vontade. Então, nesse caso das árvores, né, que ou cresceram demais ou estão próximas à fiação elétrica, aí isso aí tem que ser entrado em contato com a Prefeitura Municipal pelo telefone 156, e aí a Prefeitura vai mandar o engenheiro, ele vai analisar essa árvore, verificar se ela tem perigo de queda ou não, se ela tem alguma podridão, se ela tem algum risco para a população. O bombeiro só atua em casos de emergência, né? Na verdade, de urgência. Então, houve um vendaval, a árvore tombou, né? Rachou, caiu na rua, caiu sobre um carro, sobre uma avenida. Então, o bombeiro sim vai lá atuar. Mas nessa parte preventiva aí não é o bombeiro que faz, né? Será a prefeitura municipal com um engenheiro que tem que laudar aquela árvore se ela vai estar condenada ou não. Aí, dependendo da situação, dependendo o que o engenheiro falar, até o bombeiro pode trabalhar junto com a prefeitura, né? Mas daí, nesse caso específico, só da árvore estar alta, ela está sadia, está verde, encostando a fiação, aí ou é CPFL ou é prefeitura municipal. Perfeito, Guaraci. Tem uma pergunta também aqui da Solemar aqui. Peraí, Solemar, já vou. Moramos em comunidade e rede elétrica clandestina. Qual o risco de incêndio? Piracicaba tem um alto índice de comunidade com esse tipo de ligação. Falando. Obrigado, Solemar. Até pouco tempo atrás, eu não sei se ainda continua, mas a CPFL ela fazia um trabalho preventivo nessas comunidades, isolando essas fiações que eram clandestinas, né, para que não pegasse fogo nas casas que normalmente são feitas de madeira. Inclusive, o Corpo de Bombeiros fazia, ou faz ainda, um projeto chamado Chama Segura,
nós íamos nas comunidades e entregávamos registros para as comunidades. Aquele registro que a gente chamava kit gás, que é a mangueira, a válvula reguladora, para diminuir os incêndios nessas comunidades. Então, o bombeiro, em uma parceria com a Liquigás, ia nessas comunidades e distribuía gratuitamente. Então, acontecia uma palestra para mostrar como utilizar aquele kit gás, não passar a mangueira atrás do forno, o perigo de usar uma mangueira que não é apropriada, uma mangueira vencida. Então, a gente dava um kit novo, com 5 anos de validade, para o cidadão dessas comunidades. Então, a CPFL, aqui na nossa região, trabalhava constantemente para a conscientização e orientação desses cidadãos que moram nas comunidades, e o bombeiro também trabalhava com essa troca do kit gás, né? Porque a gente via que muitas residências acabavam pegando fogo por causa do botijão de gás, né? Perfeito. Tem uma pergunta também da Andressa. Tem muitas ocorrências no dia a dia nessas cidades vizinhas que não possuem corpo de bombeiros? As ocorrências são constantes, né? Tendo bombeiro ou não, as ocorrências acabam acontecendo. A única coisa que dificulta é a chegada do bombeiro nessas cidades vizinhas, né? Então, até o bombeiro deslocar até Rio das Pedras, Saltinho, então acaba que acarretando um tempo um pouco maior na resposta do atendimento. Mas o bombeiro acaba atendendo a essas cidades que não tem bombeiro também. Perfeito. Perfeito, Guaraci. Obrigado, pessoal que está chegando, está mandando comentários pelo WhatsApp, pelo Facebook. Dentro do possível, a gente vai partilhando, vamos aqui seguindo com a nossa programação, tá? São 20 horas e 37 minutos, estamos ao vivo no Estúdio Conecta. Recebemos hoje o bombeiro Guaraci, atuante na cidade de Piracicaba e região por mais de 30 anos, e trazendo um pouquinho da sua experiência, um pouquinho dos relatos vividos nesses mais de 30 anos de profissão, tá? Então sejam bem-vindos todos, e além da experiência do Guaraci nas ruas, também experiência relacionado aos trabalhos voltados ao programa do governo estadual e dentre outras questões também. Muito obrigado a vocês que estão chegando. Fiquem à vontade para mandar sua pergunta e compartilhe a nossa live aí. Bom, seguindo aqui o nosso... E passa rápido, viu, Guaraci? Olha, como que nosso tempo, o nosso relógio anda muito. E vamos lá. Rápido. Aproveitando até que está chegando aqui a Dona Ana. E, Dona Ana, eu já vou entrar na pergunta aqui, que já faz parte da nossa programação também. Dona Ana está perguntando, falar um pouquinho sobre panela de pressão, os perigos e tudo mais. Muito obrigado, Dona Ana, pela sua pergunta. E já aproveito para o Guaraci poder falar para a gente um pouquinho sobre os cuidados domésticos aí nessa situação, principalmente nessa situação de panela de pressão e dentre outros também. Tá, Guaraci, pode ser colocado. Excelente pergunta, Ana, parabéns. Os acidentes domésticos são uma constante no atendimento do Corpo de Bombeiros, né? E panela de pressão, qual é o perigo, quais são os riscos, né? Então, normalmente a pessoa sabe que aquela panela de pressão vai levar 20, 30 minutos para pegar pressão ali no fogo. A pessoa vai lavar roupa, limpar a casa e meio que deixa a panela esquecida lá no fogo. O que ocorre, né? Toda vez que a gente coloca uma panela de pressão para cozinhar qualquer alimento, é imprescindível que nós ficamos ali próximo, observando o tempo que ela levou para pegar pressão, se ela está pegando pressão ou não. Passou ali 5, 10 minutos, no máximo. Viu que a panela não pegou pressão, vá lá, mexa na válvula reguladora. Se a válvula não sair nenhum barulho que está pegando pressão, desliga o fogo. Porque pode ser que está entupido a válvula. E se ela estiver entupido, aquela panela de pressão, ela pode explodir, pode sair a sua tampa
jogar o alimento que está pressurizado e quente dentro do recipiente, queimar quem está próximo, pode causar ferimentos graves. Então, toda vez que você colocar uma panela de pressão no fogo, você fique observando se ela está pegando pressão. Pegou pressão, é só manter ela ali no fogo. Passou ali um feijão, 30 minutos mais ou menos, cozinhou, desliga o fogo e deixa ela perder a sua pressão naturalmente, né? Muitas pessoas querem colocar embaixo da água fria ou ficam apressados, querem abrir a panela de pressão antes do tempo, isso aí pode causar algum acidente, né? Então é interessante, você sabe que a panela de pressão, o feijão leva 30 minutos para cozinhar, você deixa ali uns 20 minutos cozinhando e deixa ele perder a pressão naturalmente ali os próximos 5, 10 minutos. Provavelmente, a hora que você perder a pressão, seu feijão já estará cozido, né? Então, não tente tirar a pressão da panela antes do tempo, colocando embaixo da torneira para tirar o calor da panela mais rápido, né? Deixa ela perder pressão e vai fazendo outras atividades, né? Vai cortando um legume, alguma outra coisa ali na cozinha. Perfeito. Muito boa a explicação. Esses cuidados domésticos que não podemos ficar desatento nenhum instante, tá? Não. Bom, isso aí Ô, Guaraci, o que você pode falar também? A Patrícia está perguntando sobre em caso de engasgamento de bebê. Legal. Engasgamento é um curso que o bombeiro ensina nas escolas também, no programa Bombeiro nas Escolas, sobre engasgamento, ensina as crianças, os jovens. O ideal, se você está gestante ou tem um recém-nascido em casa, a maioria dos hospitais, eles dão um curso para gestantes, ou, na verdade, um curso ou um treinamento para você desobstruir as vias aéreas desse bebê. Aqui no momento eu estou sem nenhuma boneca para a gente tentar demonstrar ao vivo como nós faríamos, mas é interessante, se você tiver dúvida, você pode deslocar até um posto de bombeiro que o pessoal vai ensinar você a desobstruir as vias aéreas dessa criança, a técnica de forma correta, ou procurar um hospital que eles vão te dar o curso, né? Agora, se for em uma situação de emergência, né? Acabou de engasgar, você ficou ali apavorado, não sabe o que fazer, é o que nós falamos lá no começo, né? Mantenha calma, acione o bombeiro pelo telefone 193, aí o bombeiro vai passar para você um passo a passo do que você fazer com aquela criança. E enquanto isso você está fazendo o procedimento, o telefonista já pegou o seu endereço e já está deslocando uma viatura até a sua residência. Então, por isso é muito importante, nesses casos de engasgamento com crianças, com bebês, manter a calma, acionar o bombeiro, passar o seu endereço e seguir as instruções que o telefonista vai passar para você. Então, ele vai conseguir, muitos casos, a hora que a viatura chega no local, a criança já conseguiu estar desengasgada, né? Pelas manobras que o pai ou a mãe fez, pelas orientações do telefonista do Corpo de Bombeiros. Perfeito. Muito bom. Muito bom, o pessoal está mandando bastante pergunta aqui. A Alessandra, ela está perguntando, agora se tem mulheres na corporação. Obrigado, Alessandra, pela pergunta. Sim, a Polícia Militar do Estado de São Paulo é pioneira em trazer mulheres para suas fileiras, né? Então, eu entrei em 93, em 93 já existiam mulheres trabalhando na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros, né? E elas trabalham igual a todos nós, né? Então, são excelentes profissionais, temos excelentes bombeiras, excelentes policiais militares trabalhando no dia a dia, atendendo a população. Beleza, maravilha. Obrigado, viu, Alessandra, pela pergunta. Já aproveitando que a Solemar colocou lá
lá em cima sobre a questão de árvores, rede elétrica e tudo mais, a gente poderia falar um pouquinho também sobre essa questão dos incêndio e vegetação também, Guaraci, nesse tempo também de estiagem e tudo mais. Estamos entrando já no período de estiagem, né? É um período que há um aumento das queimadas. A maioria das queimadas é por descuido ou falta de conhecimento do cidadão, né? Então, muitas pessoas fumam, às vezes joga a bituca do cigarro pela janela do carro, ainda acesa, o carro em movimento, aquela bituca cai ali nas rodovias e o vento vai batendo na brasa do cigarro, o mato está seco, o início do incêndio está ali. Muitas pessoas, principalmente quem mora em sítio, chácara, às vezes quer fazer rastelar suas folhas secas, coloca fogo para queimar aquela vegetação seca ali, e às vezes bate um vento forte, aquelas folhas ou incandescentes, né, vai levar fagulhas, centelhas para o mato seco e vai queimar a pastagem, vai queimar a floresta ali. E até mesmo, às vezes, pessoas que vão acampar, né? As pessoas vão acampar sem o devido cuidado, sem fazer o aceiro em volta da fogueira, fazem a fogueira, às vezes saem do acampamento sem apagar a fogueira devidamente, às vezes até faz o aceiro, faz tudo bonitinho, mas deixa a fogueira acesa quando vai embora do acampamento. Então, é ideal, toda vez que você vai acampar, se você for colocar fogo para se aquecer ou para cozinhar algum alimento, apagar aquela fogueira ali para que não haja um princípio de incêndio na mata, né? Perfeito, muito bom. Uma pergunta aqui também do Júlio Santos. Pergunte para o Guaraci se é mito a questão de após uma refeição não é recomendado tomar banho ou fazer uma atividade de natação. Júlio Santos. Então, eu desde criança, Júlio, eu ouvia muito sobre isso aí, das pessoas morrerem tomando banho depois da refeição. Aí, depois que eu entrei no bombeiro, a gente vai estudando, a gente tem alguns amigos médicos, e aí eles nos orientam sobre esse tema, né? Então, o que acontece? A hora que você almoçou, jantou, depois você vai praticar alguma atividade física muito intensa, como nadar, correr, alguma coisa parecida, você pode correr o risco de ter uma parada cardíaca por conta que uma parte do seu sangue está indo para seu estômago para fazer a digestão. Então, seu coração, você começa a fazer uma atividade física intensa, seu coração tem que bater mais rápido para suprir todos os órgãos, mais os músculos, de sangue. Então, dependendo da condição física que você tiver, às vezes você tem um problema de saúde, também não sabe, e aquele esforço excessivo pode causar uma angina pectoris, que seria uma dor no peito, ou até mesmo um infarto, dependendo da situação. Então, não é recomendável mesmo, né, você se alimentar e nadar ou correr ou fazer alguma atividade de esforço, né? Agora, só tomar banho no chuveiro não é para causar nenhum dano, né? Mas atividades físicas intensas pode sim acarretar um acidente um pouco mais grave. Perfeito. Obrigado, viu, Júlio, pela pergunta. Seguimos aqui. Tem também uma questão aí muito importante, principalmente para os empresários ou aqueles que estão pensando aí em abrir o seu negócio, em relação a toda a documentação, todo o trâmite que é exigido pelos órgãos competentes para que você possa estar aí apto em funcionalidade. O que o Guaraci pode falar para nós em relação aí à vistoria do Corpo de Bombeiros, para que as empresas possam estar legalizadas ou aptas para atuarem? O que seria esse documento? Por que tem que ter esse documento?
É conhecido como AVCB, né? A Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, aonde o bombeiro vai até a indústria, o comércio, o estabelecimento, verificar se aquele local está condizente com as normas vigentes de segurança. Então, hoje, aqui no estado de São Paulo, temos as ITs, né, que vão falar sobre as instruções técnicas, e dependendo do tipo de estabelecimento, é cobrado um tipo de procedimento. O que acontece, né? Essa norma visa diminuir os acidentes aqui no nosso estado de São Paulo. Então, nós temos que ter extintores, luz de emergência, rotas de fuga, hidrantes, dependendo ao tamanho do estabelecimento, brigada treinada e capacitada para atuar no princípio de incêndio, no primeiros socorros, né? Então, essa atuação do Corpo de Bombeiros diminuiu drasticamente as ocorrências que aconteciam antigamente. Então, lá atrás, ficamos sabendo dos incêndios Joelma e o Andraus, né? Que muitas pessoas morreram porque na época não existia uma legislação eficiente que falava sobre como atuar, como trabalhar, quais eram os riscos, né? E quais equipamentos eram necessários para manter aquele local seguro, né? Hoje em dia a legislação fala sobre tudo isso aí, e hoje a prefeitura, pelo menos aqui em Piracicaba, para você ter um alvará de funcionamento, a prefeitura exige que você, o cidadão, né, o comerciante, faça ou de entrada no VCB e esteja aprovado, senão a prefeitura não aprovará seu alvará de funcionamento. Então, aqui na nossa região, nós temos que trabalhamos junto com um sistema informatizado que está tudo unificado, né? Então, vigilância sanitária, corpo de bombeiros, prefeitura. Então, dependendo o seu ramo de atuação, você tem que estar apto ou aprovado em vários setores, né? Mas o AVCB, a Auto Vistoria de Bombeiros, visa especificamente deixar o local seguro para o cidadão trabalhar ou para fazer uma visitação, que nem seria um shopping, cinema, teatro, né? Então, toda vez que você vai num cinema, shopping, teatro, aquela edificação, ou numa boate, né? O cidadão vai estar seguro e vai ter um pessoal treinado e capacitado para atender um princípio de incêndio lá. Perfeito. O Luan está perguntando aqui, Guaraci, se o Corpo de Bombeiro tem autonomia para fazer uma vistoria sem a solicitação de algum órgão, por competência do próprio Corpo de Bombeiro, de vistoriar a questão do laudo que você comentou. Antigamente, o bombeiro só fazia vistoria mediante entrada do próprio comerciante. Hoje, não mais. Então, o bombeiro ele pode passar em frente a um estabelecimento, verificar, pedir a documentação daquele estabelecimento, se ele achar alguma irregularidade, dependendo da situação, ele pode autuar, até multar aquele estabelecimento, e dependendo da situação, chamar a prefeitura municipal e pedir até o fechamento daquele estabelecimento, né, caso ele não esteja de acordo com a legislação vigente, né? Perfeito. Perfeito. Obrigado, viu, Luan, pela pergunta. Já aproveito aqui o Geir também. Boa noite, Geir. Ele pergunta, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o trabalho do Corpo de Bombeiros. Vocês são os verdadeiros heróis da população. Gostaria de saber qual é o risco de tentar socorrer uma pessoa em afogamento, sem ter o treinamento adequado. E o que pode ser feito numa situação de afogamento? Excelente pergunta. Então, o que nós normalmente orientamos as pessoas, né? Principalmente quem não tem nenhum tipo de treinamento? Não ter contato com a vítima, porque senão você será mais uma vítima. Porque aquela pessoa que está se afogando, ela está procurando a sua tábua de salvação. A primeira coisa que ela agarrar, pegar ali,
ela vai segurar. Então, a gente orienta as pessoas a dar para o afogado algo que flutue. Então, pode ser aqueles espaguetes piscina, posso pegar um step de pneu do carro e levar até próximo da vítima, posso pegar uma garrafa PET vazia, tirar todo o refrigerante dentro, fechar ela com a tampa e levar até próximo da vítima. Então, é importante sempre oferecer para a vítima que está se afogando algo que flutue e nunca tentar agarrar ela. Antigamente tinha aquele mito, né? Dê um soco nela, tente pegá-la pelo cabelo. No meu caso, não tem como pegar, mas eu pelo cabelo, né? Então, mas tinha essa coisa, né? De você tentar desmaiar a pessoa, né? Na hora que você desmaia aquela pessoa que está se afogando, você cria um outro problema, que ela vai afundar, você não vai encontrar mais ela. Enquanto ela está se debatendo, subindo e descendo, você ainda tem uma chance de salvar aquela pessoa. Desmaiou ela, praticamente perdeu a chance de salvar aquela pessoa. E se você pegar ela pelo cabelo, você corre risco de se afogar também. Então, não é para ter contato com as pessoas que estão se afogando. Ofereça algum objeto que flutue. Perfeito. Obrigado, Jair, pela pergunta, tá? Pela participação. Bom, gente, são 20 horas e 57 minutos. Estamos partindo para o nosso finalmente. Algumas pessoas pedindo aqui, Guaraci, para a gente fazer o parte 2, que tem bastante coisa que eles gostariam Que legal. de colocar. E eu deixo o convite estendido aqui para o Guaraci, assim que a gente conseguir, se for, né, dentro da agenda do Guaraci, a gente faz um parte 2 mais para frente aí, com outras questões também. O pessoal está parabenizando bastante, agradecendo o conteúdo, as informações, de muita importância, de muita valia, o Guaraci. Não, com certeza faremos a parte 2, né? É só você nos chamar que a gente participará com todo prazer. Maravilha. Então, Guaraci, eu queria deixar aqui uma questão, qual a ocorrência dentro desses 32 anos de atividade? Muita coisa o Guaraci viu por aí, e eu gostaria de saber do Guaraci qual foi aí uma das ocorrências mais marcante aí para você e por que também. Uma das ocorrências mais marcantes que tivemos aí, né? Alô? Acho que Opa, voltou? voltou. Voltou, beleza. Uma das ocorrências que foi mais marcante para mim nesses 32 anos foi uma ocorrência que aconteceu ali próximo ao shopping Piracicaba, na Avenida Martins Salgó, onde existe hoje um posto de bombeiro. Na década de 90, tinha um casal que saiu, antigamente existiam as lojas americanas, agora hoje voltou a ter novamente, mas antigamente era maior as lojas americanas ali no shopping Piracicaba. Teve um casal que fez as compras ali no shopping Piracicaba, subindo a avenida Carlos Martins Salgó, um motorista bêbado, ele subiu a calçada com seu automóvel e o pai empurrava um carrinho de bebê, as compras estavam embaixo do carrinho de bebê, a mãe estava do lado e o pai empurrando o carrinho de bebê. Esse motorista bêbado, embriagado, bateu nesse carrinho de bebê, o pai foi jogado sobre o capô do carro e esse carro continuou andando uns 30 metros até bater em um poste. O carrinho do bebê ficou na frente desse poste e a criança, se eu não me engano, na época ela tinha 6 meses de idade. Teve as suas duas pernas amputadas na hora, porque foi imprensado entre o carro e o poste. O famoso mijãozinho que segura, a gente coloca nos bebês, né? Ficou segurando as duas pernas do bebê. Rapidamente, nós pegamos aquele bebê, levamos para o hospital fornecedor de cana, mas assim, os médicos não tiveram o que fazer com as pernas da criança, teve que amputar. Então, aquele senhor bêbado, embriagado, ele fez com que aquela criança perdesse a sua vida, né? Então, ela tinha as suas duas pernas, aquele bêbado tirou a chance daquela criança ter uma vida normal.
Então, uma das minhas ocorrências mais tristes foi essa. Então, eu acho que as leis deveriam ser mais duras para as pessoas que bebem e dirigem. Deveria ser colocado essas pessoas que bebem e dirigem no mesmo rol das pessoas que andam armadas e atiram nas pessoas a esmo, né? Sem nenhum tipo de critério, né? Porque às vezes a gente anda armado, mas para defender a própria vida, né? Mas então eu teria que punir com mais severidade as pessoas que andam com carro, com moto, com caminhão, bêbados, drogados, né? Porque acabam com famílias inteiras, né? Com essa irresponsabilidade. E o problema é que a gente acaba ouvindo aqueles motoristas, né, irresponsáveis que gostam de beber. Eu dirijo melhor bêbado do que são. Então, eu acho que deveríamos rever a legislação e punir com mais rigor esses motoristas, né? Hoje é feito o bafômetro, daí aquela coisa toda, mas resumindo, né? O motorista basicamente vai pagar uma multa ali e vai embora para casa, né? Então teria que ficar preso mesmo. Perfeito, Guaraci. Bom, muito triste o relato. E é isso, o Guaraci deixou tudo bem explicadinho. Guaraci, a gente gostaria imensamente de agradecer, então, tá? Pela partilha, pela nossa live. Deus abençoe grandemente você, todos da corporação, todos os bombeiros do nosso Brasil, todos os bombeiros do nosso mundo aí afora. Que Deus abençoe todos nesse dia a dia, dessa vida aqui, dessa profissão, que vê muitas coisas e estão aí para nos defender, tá? Que bom, para nos socorrer, para nos ajudar. Deus abençoe grandemente, Guaraci, deixa aqui as suas considerações finais, para que a gente finalize, e desejar para você uma boa noite, uma boa semana. Deixa para você. Eu agradeço a todos os ouvintes do Estúdio Conecta e necessitando do trabalho do Corpo de Bombeiros, como nós falamos, acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193, mantenha a calma, passe. Endereço completo, como rua, número, bairro, ponto de referência, cidade, o que está acontecendo e o número de vítimas, se for possível, né? Contem sempre com o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E muito obrigado pela presença de todos vocês. Fique com Deus, até o próximo encontro. Beleza, Guaraci. Obrigado a todos que nos acompanharam aí. Até mais, Guaraci. Até uma próxima aí, do parte 2. A gente vai fazer, se Deus quiser. Obrigado, viu? Amém. Fique com Deus. Obrigado. É isso aí, pessoal. Então, a gente vai encerrando aí mais um Estúdio Conecta. A gente agradece ao bombeiro Guaraci, que gentilmente nos atendeu. Agradecemos a todos vocês que permaneceu com a gente e compartilhou essa live, fez as perguntas. Muito conhecimento, muito importante para todos nós essas informações, tá? Então que vocês possam aí também repassar para as pessoas, os grupos que vocês atuam, dessas informações, tá bom? Eu não conhecia essa questão do bombeiro nas escolas, um trabalho muito importante, muito rico, e que bom que se tiver acontecendo na nossa cidade esse trabalho nas escolas, que as pessoas possam aí usufruir desse conteúdo, como o Guaraci bem colocou, tá bom? Então o Estúdio Conecta agradece a todos vocês, uma boa noite, uma boa semana, Deus abençoe a vida de cada um, e se Deus quiser, estaremos de volta na semana que vem. Beleza? Valeu, gente!